Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos então nos sentar um instante. Muito bom acolhê-los hoje. Vamos já iniciar para que não percamos tempo, não é? Primeira coisa, meus irmãos, vocês sabem que a gente tem um processo chamado materialismo histórico. E esse materialismo histórico é uma leitura que é feita do viés da história a partir do idealismo alemão, que foi resumido em muita coisa pelo nosso querido e velho Karl Marx, né? Querido aqui contém ironia. E a gente entende que muitas pessoas bebem nessa fonte e acham que a história é apenas uma sequência de coisas que nós podemos manipular e que essa sequência de coisas são todas formadas como um mecanismo. Então a gente vai aqui juntar duas coisas. Você tem ali, no período do século XVI, você tem todo o mecanicismo que estava sendo desenvolvido e que queria ver a natureza apenas como coisas. É daí que vem a ideia de que, quando você olha para uma pessoa, não é algo sagrado, transcendente. É apenas um mecanismo que você pode interferir, é apenas um mecanismo que você pode dissecar, que você pode tirar as camadas. Então, esse mecanicismo é o que vai dar origem a todo o pensamento que nós temos até agora. Ver a realidade apenas como processos que nós podemos interferir. E quando a gente aplica isso na história, nós temos o segundo conceito. Muitas pessoas, muitos pensadores acham que a sequência de acontecimentos é apenas resultado de processos que nós estamos vivendo, que não existe nenhuma sacralidade, não existe nenhuma teleologia. Teleologia é uma palavra grega que significa a finalidade das coisas. Vamos dar um exemplo. Todos os dias o sol nasce no leste e se põe no... Então a gente tem aqui um curso, nós temos aqui um itinerário. Então a gente também entende que as coisas, a história também tem um curso, a história também tem um itinerário. Quando você aplica o mecanicismo na história, quando você coloca o materialismo histórico, você começa a ver que não tem curso, ela vai para qualquer lugar. As coisas vão acontecer de qualquer jeito, de acordo com aqueles que estão conduzindo. E isso não é verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente encontra uma interpretação da igreja apenas como uma instituição humana. Nós temos um artigo de fé no credo. Creio na Santa Igreja Católica. Nessa hora, muitas pessoas pensam Igreja Católica apenas como um prédio ou pensam como uma instituição. Por qual razão que ocorre esse pensamento? Isso acontece porque as pessoas não têm a noção transcendental, não têm a noção sagrada da história. E esse processo, ele ainda vai piorar. Nós ainda vamos ter mais dificuldade de compreender a revelação, o aspecto sagrado da nossa vida, a antropologia verdadeira. Vamos ter ainda mais dificuldade, porque o homem contemporâneo é ainda mais apartado de todas as noções de sacralidade e de transcendentalidade. Então a nossa escola da fé hoje, ela vai transitar por esses aspectos que tornam a igreja não apenas uma instituição como a gente imagina. Não coloca lá uma liderança que vai fazer isso. Não faça isso porque aí vai acontecer tal coisa. Então a gente precisa refazer esse caminho e nós vamos refazê-lo, né, dizendo o porquê que nós somos católicos, qual é a razão de acreditar na Igreja Católica como um artigo de fé. Vamos iniciar lá do comecinho. Existe alguma semelhança entre catolicismo e judaísmo? Existe semelhança? Qual é a semelhança? O que nós temos em comum com o judaísmo? Metade da Bíblia, que nós chamamos de Antigo Testamento, e alguns aspectos culturais. Porém, meus irmãos,
Catolicismo não é judaísmo. O que nós temos de diferente entre catolicismo e judaísmo? No judaísmo, nós temos uma religião que é basicamente imanente. E esse assunto é muito importante porque ele está voltando agora, inclusive. O que é uma religião imanente? É uma religião que busca apenas aspectos para este mundo. Quais são os 3 pilares do judaísmo clássico? A lei, a dinastia e a terra. A lei, a dinastia e a terra. A lei de Moisés, a dinastia de Davi e a terra que Deus prometeu a este povo. Nós não partilhamos destas mesmas ideias. Na verdade, nós temos uma noção transcendente. E por que o judaísmo vai por esse caminho, padre? Especialmente o judaísmo do Antigo Testamento. Quando nós fazemos esse paralelo entre judaísmo e catolicismo, a gente encontra então essas 3 noções. Já na Igreja Católica, nós não temos essas 3 noções. Nós não somos ligados a uma noção de territorialidade, nós não temos a constituição de uma lei e nós também não estamos ligados a uma dinastia. Por qual razão? Porque no judaísmo nós temos o nacionalismo. É a ideia de que Deus se revelou somente a um povo. Deus, segundo o judaísmo do Antigo Testamento, é Deus apenas do povo de Israel. Quando a gente vai para a Igreja Católica ela é a primeira tentativa de uma religião que seja universalista. E o universalismo, ele já está presente no Antigo Testamento, nos livros de Isaías. Quando Deus diz que eu te estabeleço luz das nações, ali Deus já está falando de uma religião universalista. E também o universalismo já estava contido nos livros de Enoque. Livros que nós não temos acesso, mas que todos os judeus, inclusive os judeus da época de Jesus, tinham acesso. Então a gente começa por esses 2 conceitos. Avançando um pouquinho, meus irmãos, qual é a diferença, não é? Aqui eu vou me apegar aqui aos nossos escritos. Qual é a diferença, não é? Por que a gente está tratando desse assunto? Porque Jesus Cristo vai fazer uma reforma no judaísmo. E é isso que muitas pessoas não compreendem. Qual é a reforma que Jesus faz no judaísmo? Primeiro, Jesus Cristo, como judeu, não nega a sua fé judaica, mas Jesus vai derrubar essas 3 coisas. Quando Jesus vai falar do templo, o que é que Jesus diz? Destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei. Então, nós já não temos a noção física de um templo. Segunda coisa, Jesus Cristo assumiu algum tipo de trono? Jesus Cristo quis algum trono para si? Também não. Inclusive, ele rejeita todas as ligações com a questão dinástica. Apesar de Jesus ser da dinastia, apesar de Jesus cumprir os requisitos de ser filho de Davi, mas Jesus não assume nenhum tipo de dinastia política. Por que Jesus não faz isso? Porque no campo da política você tem a ambiguidade. E Jesus não deseja que a sua igreja seja uma igreja política. E aqui eu devo deixar muitas pessoas desanimadas. Mas especialmente a política contemporânea, que é filha da Revolução Francesa, ela é baseada na dualidade. Tanto que nós temos sempre na política atual quantas linhas de pensamentos? 2. Quais são elas? Direita e esquerda. E a política tradicional, que vem da Revolução Francesa, é exatamente o degladiar dessas 2 forças. Jesus Cristo, sendo judeu, não negou a fé dos seus antepassados. Eu estou aqui na reforma, é isso, né?
Jesus Cristo, sendo judeu, não negou a fé dos seus antepassados, mas a levou à plenitude. Ele reformou a compreensão da lei, ele não revogou a lei de Moisés, mas deu à lei de Moisés o pleno cumprimento. Ele trouxe, de novo, o papel da sua missão, como sendo missão divina, e ele também reformou as instituições. Quais instituições Jesus reformou? Ele reformou o farisaísmo, ele reformou toda a compreensão legal que as pessoas tinham, e apresentou a misericórdia e a justiça como centro da fé, iniciando uma nova aliança. O judaísmo antigo estava ligado à lei, à terra e à dinastia. São os três pilares. Jesus Cristo não revoga a Torá, que seria a lei, mas Jesus vai reformá-la, dando a ela o sentido da misericórdia. A terra prometida agora é o céu, e a dinastia real que ele assume é a dinastia da cruz. A partir do seu sofrimento, ele é o rei que se entrega. Jesus, transcendendo, cumpre todas as realidades do judaísmo. A terra prometida perde sua centralidade como espaço físico e é substituída pela comunhão com Deus em espírito e em verdade. E o reino de Deus se transforma em um reino espiritual, reino dos céus, que ele inaugura. Os textos-chave que nós vamos utilizar para esses três conceitos. Primeiro, a videira verdadeira. João 15. O que esse texto vai falar de Jesus como videira verdadeira? Se nós quisermos agradar a Deus a partir de agora, todas as nossas ações são por meio de Jesus Cristo. Assim como numa videira, todos os ramos estão unidos à planta mãe, ao tronco central, também em Jesus Cristo, todos nós estamos enxertados em Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós estamos enxertados em Deus. Não sei se eu estou sendo claro aqui, deixa eu tentar esclarecer mais. A noção da vinha já estava presente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus já tinha dito que tinha plantado uma vinha, e que essa vinha era a casa de Israel. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o que ele está dizendo? Israel não existe mais. Não é mais esta religião a minha religião. E aqui, meus irmãos, é uma coisa muito séria que eu vou dizer, e eu sei os desdobramentos do que eu vou dizer. Padre, por que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira? Qual era a planta que unia a terra ao céu? O judaísmo. Como é que eles faziam isso? Nas ações sacrificais que aconteciam no templo. Cada vez que um sacerdote se dirigia ao altar e fazia uma oferta, ele estava unindo a terra ao céu. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, não são mais necessários estes sacrifícios, não são mais necessárias estas ofertas. A partir de agora, toda a oferta a Deus é feita por meio da minha vida. Segundo texto de fundamentação, a figueira amaldiçoada. O que a figueira representa? A figueira representa a planta que se converte, a planta que é ferida, porque o figo, a espécie de figo que Jesus se refere, é uma figueira que só amadurece quando alguém fere essa planta. É preciso ferir a figueira para que ela amadureça. Então, Jesus Cristo, ele quando amaldiçoa a figueira, ele diz, eu já venho a ti 3 anos em busca de plantas, em busca de frutos, e eu não encontrei, só encontrei folhas. O que é que planta representa na palavra de Deus? Planta representa vida espiritual. Eu quero uma igreja que tenha vida espiritual. E nesse sentido, nós temos um Papa que tem falado fortemente sobre isso. Nós temos um Papa, que agora é Leão XIV, que tem falado muito sobre o sentido profundo da igreja.
O que a igreja precisa oferecer a Deus? Frutos de vida espiritual. Por qual razão, Padre? Porque somente uma vida espiritual robusta é capaz de agradar a Deus. Jesus procurou a figueira 3 anos. Esses 3 anos se referem a quê? Segundo a tradição dos judeus, quando é que uma pessoa está pronta para falar em público? Somente quando ela faz o rito de ler a leitura lá na estante, lá no livro que ficava na sinagoga. Quando a pessoa fazia essa leitura, o homem, ele precisava ter 30 anos para fazer essa leitura. Somente assim, nessa hora, ele era considerado um homem adulto. Jesus Cristo, com 30 anos, começa o seu ministério. Ele passou 3 anos pregando. Por que a figueira, Jesus diz que procurou por 3 anos? Porque a figueira representa o povo de Israel. O que ele diz? Eu vou cortar essa figueira. E a última coisa, o que Jesus disse em Mateus 16, que inclusive foi a leitura do domingo passado. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. O que isso significa, meus irmãos? Significa que sim, existe uma planta entre a terra e o céu, e essa planta é a Igreja Católica. Então agora não é mais o templo de Israel, agora não é mais o Antigo Testamento, agora existe uma planta nova, que é a igreja fundada sobre a rocha, sobre a fé de Pedro. Jesus assim inaugura a nova etapa da aliança, corrige e cumpre a antiga aliança no seu próprio sangue. Tanto que as palavras que São João atribui a Jesus na cruz, quais são? 2 vezes Jesus diz, tudo está consumado. Essas palavras em grego são as palavras ditas quando alguém paga uma dívida. Quando uma pessoa estava endividada, essa pessoa estava escrava da dívida. Tanto que na época de Jesus, quando uma pessoa possuía uma dívida impagável, essa pessoa se transformava em escravo do seu credor. Quando Jesus, na cruz, começa o seu sacrifício, sua morte, ele diz, pela primeira vez, tudo está consumado. Depois diz pela segunda vez, tudo está consumado. É a palavra grega que significa, tudo está pago, tudo está terminado. Conclusão, Jesus inaugura uma nova aliança, abrindo espaço para a igreja. Vamos avançar? A igreja como proposta universalista. O que Jesus pede assim que ressuscita? Indo pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a toda a criatura. É para anunciar só para os que têm sangue de judeu? É para anunciar só para quem vive a lei de Israel? É para anunciar somente para aqueles que são das famílias judaicas das 12 tribos? Não, é para todos. Quais são os pontos fundamentais deste universalismo? Nós temos em Pentecostes, Deus que na hora que derrama o Espírito Santo, desfaz aquilo que tinha acontecido em Babel. O que tinha acontecido na Torre de Babel? Deus tinha enviado o Espírito Santo para confundir, para atrapalhar os planos das nações. Quais eram os planos das nações? Tomar o céu, fazer uma torre que chegasse até o céu. Nosso Senhor em Pentecostes nos dá pela primeira vez uma grande graça. Qual era a graça? Todas as pessoas ouviam a pregação na sua própria língua. É um dom, inclusive, chamado de glossolalia. Que dom é esse? É a palavra do Senhor, é a lei do Senhor que chega a todas as nações. Os primeiros séculos foram marcados por perseguições e o crescimento da igreja. Esses primeiros séculos que nós chamamos de período patrístico da igreja correspondeu a qual momento? A igreja que estava no ambiente judaico, ela precisou dialogar com 2 culturas. A cultura grega, que era a cultura dominante, e a cultura romana, que era a cultura em expansão.
Nesse período, vocês vão ter os padres da igreja que eram ligados ao mundo grego, vamos citar alguns: São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno, São Policarpo de Esmirna, Orígenes, são todos ligados ainda ao mundo grego. E você tem aqueles que estavam ligados ao mundo latino. Aí vocês vão ter Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Irineu, já estão ali nessa transição. O que esses padres defendiam? Vamos aqui entender uma coisa que eu estudei recentemente até. A igreja, ela teve uma sabedoria muito peculiar. Qual é a linguagem que eu vou adotar para falar as verdades da fé? Qual é a linguagem que eu vou utilizar para falar os dogmas? A igreja, então, vai se utilizar da linguagem platônica, da linguagem da filosofia grega, da linguagem da literatura romana, para afirmar os dogmas cristológicos, para afirmar os dogmas eclesiológicos, para afirmar as verdades da igreja no início e combater as heresias. Quais eram essas heresias? Nós temos uma que, inclusive, hoje São João toca. Até hoje, o que as pessoas atestam? O que as pessoas dizem contra a igreja? Elas falam: será que realmente Jesus Cristo é Deus? Existe essa dúvida até hoje. As pessoas trazem essa dúvida até hoje. Será que Jesus Cristo realmente é Deus? Aí vocês vão ter os grandes concílios da igreja que iam definindo essas verdades de fé. Um dos primeiros concílios foi para definir o quê? Jesus Cristo é homem e Jesus Cristo é Deus. Depois, meus irmãos, nós também temos a igreja que estava ali nascendo, definindo e organizando todos os dogmas para fazer a defesa da fé. Continuando, eu estou fazendo aqui um apanhado geral para chegar na modernidade. Ninguém pode falar direto da modernidade sem primeiro fazer esse arco histórico. Continuando, nós temos um período que até hoje é muito mal estudado, chamado de período medieval. Como é que a gente estuda a história? A gente vê um pouquinho do mundo antigo. Existiu a Mesopotâmia. Existiu aqui o Rio Nilo, o Egito, os faraós. Existiu não sei o quê. A gente agora chegou aqui no período do começo do cristianismo, Constantino. E aí, de repente, você tem algumas páginas falando sobre o período medieval da igreja, que foi o período onde a igreja se tornou, de fato, a unidade de muitas nações. Qual era a identidade que as nações tinham? A identidade da religião católica. Algumas possuíam seus próprios idiomas, mas elas estavam unidas pela identidade católica. Inclusive, meus irmãos, a palavra católica vem do grego e significa o quê? Universal. Uma igreja que se estabelece sobre o mundo inteiro. Nós temos, então, algumas críticas que vão nascendo e eu queria, antes de chegar nessas críticas, falar o que aconteceu, não é? A igreja, então, se estabelece tanto na cultura quanto no idioma e se estabelece também, não é? Durante esses séculos do período medieval, até que nós temos os primeiros movimentos reformistas. Quais foram esses movimentos, padre? Nós temos um primeiro movimento, que foi o primeiro cisma do Ocidente, promovido por Henrique VIII. O que aconteceu ali? Alguns banqueiros, algumas pessoas que queriam romper com o primado, né, que queriam romper com a autoridade de Roma, eles começaram a financiar essa separação de Henrique VIII com a Igreja Católica. Eles conseguiram ou não? Conseguiram. Tanto que nasceu qual igreja ali? A Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, ela tem toda a estética católica, ela possui catedrais, ela possui altares, ela possui sacramentos, mas ela rompeu com o quê? Com o magistério.
ela rompeu com o papado. Então, quem é o chefe da igreja anglicana? Quem é o atual chefe da igreja anglicana? O rei Charles, filho da Elizabeth. Então, ele é o chefe da igreja, é ele que define com os seus bispos todas as questões que são ligadas à fé. Padre, por que a gente precisa saber disso? Porque aconteceu durante muitos séculos estas mesmas tentativas. Por exemplo, quando vocês têm a Revolução Francesa e depois vocês têm Napoleão. O que Napoleão queria? Eu quero uma igreja onde eu seja o chefe. Aqui no Brasil também nós tivemos movimentos e esse foi um dos pontos de tensão entre a dinastia dos Bragança e a Igreja Católica. No Brasil nós tínhamos duas questões. Quais eram? Nós tínhamos a questão de que era o imperador que regulava a criação de dioceses e que regulava a criação de paróquias. E a outra questão é que todos os documentos que vinham do Papa, primeiro precisavam ser autorizados pelos imperadores. Essas duas questões são muito importantes porque elas são fruto de um pensamento de uma igreja nacionalista. Existe um nome dado pelos historiadores a isso, chama-se galicanismo. É uma igreja com toda a estética católica, mas que não possui magistério católico. E quais são as três fontes da revelação católica? Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e o magistério. Quando você rompe com qualquer um desses fundamentos, você começa a perder a catolicidade. Avançando mais um pouco, nós encontramos outro golpe que a igreja sofre. E aqui nós temos três vertentes. Aqui nós temos três linhas de pensamento. Nós temos o pensamento luterano, que é provocado por quem? Martim Lutero. E Lutero era famoso porque ele era um bom orador. Ele tinha muita capacidade de oratória. Mas Lutero, ele vai desenvolver aquelas suas teses. E se você for pensar bem, aquelas teses que Lutero desenvolveu, elas foram apenas uma cortina de fumaça, né? Porque, de fato, ele se tornou também, entre aspas, um chefe da igreja dele, e temos até episódios onde ele mesmo suprimiu textos, suprimiu livros das Sagradas Escrituras que falavam sobre os sacramentos, e suprimiu pedaços de outros textos porque ele disse que era para retirá-los. Então havia também essa questão. Nós temos outro reformador, que é Karl Stade, e nós temos outro reformador, que é Calvino. E essas três vertentes que eu estou trazendo foram outros três golpes que a igreja sofreu. E aqui eu queria começar a falar sobre o nosso tema, as críticas que são feitas à igreja. Vamos pincelar algumas, e se eu não falar todas, me perdoem realmente, não é? Se eu não conseguir desenvolver como vocês esperam. Primeira crítica, meus irmãos, havia uma crítica sobre, e até hoje a gente tem, sobre a questão das indulgências. Ah, padre, estão vendendo indulgência, estão vendendo pedaço do céu. Primeira coisa, quando a gente, vamos entender doutrina, quando a gente se confessa, o que acontece? Os pecados são perdoados. E as penas do pecado? E as consequências do pecado? E os desdobramentos do pecado? Para esses, a gente tem qual? As indulgências. Então, as indulgências que não são pagas. Tanto que a gente tem na igreja até hoje as indulgências e vocês não pagam por elas. Um exemplo disso, nós estamos num ano santo, né? No ano jubilar. O que acontece no ano jubilar? Quem passar pela porta santa, quem rezar o credo, quem for à Santa Missa, quem rezar na intenção do Santo Padre, quem se confessar, vai lucrar o quê? Para si e para outras pessoas a quem você indicar. Então, não foi a questão da indulgência em si. Qual foi o grande problema? Agora vamos desmistificar.
Nessa mesma época, nós temos o Papa Júlio, que teve a iniciativa de reformar qual igreja? Qual igreja que foi exatamente nesse período que estava sendo demolida a primeira para fazer a atual versão? A Basílica de São Pedro, em Roma. E como a obra estava já durando muito tempo, houve essa campanha para que toda a igreja pelo mundo inteiro ajudasse a terminar a igreja. Então juntou uma coisa com a outra e aí começaram a dizer que estavam vendendo pedaços do céu. Segunda coisa, nós temos a sola escritura, sola fidei, não é, que foram criadas também por Lutero. Essas coisas também que foram ali, não é, difundidas por ele, na verdade, existe uma coisa muito sutil que está por trás disso. Qual é, padre? Meus irmãos, se você for fazer um paralelo entre a religiosidade islâmica e a religiosidade protestante, existe semelhança ou não? Vamos pensar juntos. Em que é centrado o islamismo? Na oração e num livro chamado Corão. Existe altar no mundo islâmico? Existem sacramentos? Existe sacerdócio? Então, que religião é essa? É a religião chamada de noeísmo. Já ouviram essa expressão? O que é o noeísmo? Agora vocês vão entender porque que eu fiz essa introdução toda. Se o judaísmo é somente para os judeus, segundo algumas vertentes, o que é que sobra para as outras pessoas? O primeiro, o segundo e o terceiro mandamentos, só quem pode cumprir? O judeu. Os outros mandamentos são para todas as pessoas, chamadas de goim. Para as outras pessoas, existe uma doutrina chamada noeísmo. O que é o noeísmo? Vocês podem adorar o mesmo Deus que nós, mas vocês não podem oferecer sacrifícios. Vocês podem seguir a lei, mas vocês não podem estar ligados a Deus como filhos. Como filhos, somente os israelitas. Somente os que pertencem às 12 tribos. Somente os filhos da aliança. Os outros são de segunda categoria. Quando a gente vai para o mundo protestante luterano ou para o mundo protestante, Lutero ainda manteve uma estética católica, mas sem sacerdócio. Quando você vai para outras vertentes protestantes, o que você tem? Você tem apenas a palavra e as orações. O que é isso? Noeísmo. Padre, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte raciocínio. Existe uma intenção clara nesses reformistas, nesses reformadores, melhor dizendo, existe uma intenção clara em transformar tudo aquilo que é católico em uma religião de segunda categoria. Tirando o sacerdócio, tirando o culto, tirando o sacrifício, tirando o magistério, o que é que sobra? Somente o livro e as orações. E padre, isso não é suficiente? Não, não é suficiente. Porque a religião, ela se baseia exatamente em quê? Em um caminho de revelação entre o céu e a terra. Em um caminho onde Deus e os homens estão unidos pelo culto. Estão unidos por meio da vida sacramental, pontifical, entre a terra e o céu. Por isso, meus irmãos, se vocês estão num caminho onde vocês apenas têm a palavra e a oração, esse é um caminho chamado de noeísmo, noachismo, é a mesma palavra. Houve sim, e a gente entende isso pelos livros da época, houve sim um processo que foi criado para tirar tudo aquilo que é pontifical da igreja. Tudo aquilo que se refere a uma ponte entre a terra e o céu foi tentado ser removido da igreja.
E nós, às vezes, não percebemos isso. Quando eu comecei a estudar estas coisas, quando eu comecei a me dar conta que a questão da Igreja Católica não é apenas uma igreja para fazer o bem, não é apenas um caminho ético, não é apenas uma igreja para dar cestas básicas, não é apenas uma igreja para fazer o bem, mas sim é um caminho de revelação. Deus se revela, porque agora a ponte entre a terra e o céu é a Igreja Católica. Então nós temos essa demolição. Nós temos um caminho que foi de demolição. A primeira tentativa qual foi? Vamos demolir a igreja espiritualmente. Como? Vamos esvaziá-la dos sacramentos, vamos esvaziá-la do sacerdócio e vamos esvaziá-la do papado. Uma igreja sem papa, uma igreja sem sacramentos e uma igreja sem sacrifício a Deus, sem sacerdotes. Inclusive, a gente vê muito isso acontecer, e aqui eu vou tocar na segunda crítica. Para muitas pessoas, não me chamo sacerdote, me chamo o quê? O presidente da celebração. Para muitas pessoas, não é a missa, o santo sacrifício, é o quê? É a reunião da assembleia. Não é altar, o nome do lugar onde se celebra o sacrifício, é a mesa dos convidados. Padre, mas isso funciona? Funciona. Porque quando você faz uma mudança semântica, quando você faz uma mudança no pensamento, você já demoliu as bases. Por isso, meus irmãos, que nós estamos num caminho inverso. Nós não queremos transformar a igreja apenas numa instituição de filantropia, apesar de ser ela, até hoje, uma das maiores do mundo. Mas isso não é a essência da igreja. A essência da igreja está onde? No sacerdócio, que não é mais o sacerdócio de Arão, não é mais o sacerdócio dos Cohen, não é mais o sacerdócio dos levitas, agora é o sacerdócio de Cristo. E nós não temos mais a oferta de animais, nós não temos mais aqueles dias das festas judaicas, mas nós temos agora os sacramentos. São os sacramentos que vão gerando a vida espiritual. E terceiro, nós não temos mais a presidência do sinédrio. Nós temos agora o magistério por meio dos bispos e do papa, que são os sucessores dos apóstolos. Outra coisa também que as pessoas procuram remover da igreja. Então vejam como é delicado o que nós vamos tocar hoje. Vejam como é delicado, como é pantanoso o caminho que nós vamos tomar hoje. E eu, infelizmente, tenho certeza, mas é isso mesmo, que eu vou falar de coisas que algumas pessoas talvez não chegaram ainda a juntar as ideias dentro da própria alma. Depois, meus irmãos, nós temos mais um golpe que a igreja sofre. O primeiro golpe que a igreja sofre é um golpe espiritual, tentando remover dela toda a sua linguagem, todo o seu simbolismo. Padre, e por que a igreja tem tantos símbolos? Porque os símbolos falam para pessoas sofisticadas. Pessoas que têm complexidade intelectual conseguem compreender símbolos complexos. Vamos dar um exemplo. Só um exemplo. Quando nós vamos iniciar uma oração católica, o que é que nós fazemos? O sinal da cruz. Como é o sinal da cruz? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse sinal nos remete a quê? A que cruz? A cruz de Jesus. Então nós já estamos fazendo um exorcismo. Na hora que eu estou fazendo uma cruz sobre mim, eu estou escolhendo de que lado eu vou lutar. Eu estou escolhendo de que caminho eu estou falando. Segunda coisa, que aqui agora é semiótica. O que a cruz representa sobre mim, sobre o meu corpo? Porque eu faço a cruz no meu corpo. Primeiro, eu vou tocar o lugar da abstração, o lugar da razão, que os judeus chamam de coroa. Qual é esse lugar? A cabeça. Por que eu toco minha cabeça? A simbologia é simples. Para onde eu vou, primeiro eu olho, primeiro eu aponto.
Então, quando eu vou me levantar da cama, eu tiro os pés, eu tiro o braço, mas eu só saio da cama quando eu ergo a minha cabeça. Quando eu vou correr ou caminhar, para onde meus olhos, para onde minha cabeça se inclina? Para onde eu quero chegar. Então, primeiro eu toco este lugar. Segundo, qual é? O ventre, que é o lugar da encarnação, que é o lugar da concretude, que os judeus vão chamar de reino, que é o lugar onde o mundo de Deus e o mundo dos homens se encontram. O ventre, a encarnação. E terceiro, eu faço uma cruz sobre os meus, traço uma linha sobre meus ombros. E segundo o judaísmo, o que é que os ombros representam? O lugar do conhecimento. Conhecimento prático e intuição. Epistemologia e intuição. E aqui eu faço invocando qual pessoa da Trindade? O Espírito Santo, que me ensina e que me revela. Então, isto é linguagem semiótica. Por isso, meus irmãos, quando a igreja sofre o primeiro golpe, ela começa a ser demolida de dentro para fora, sendo arrancada dela toda a linguagem, toda a sua simbologia, deixando a igreja esterilizada. As pessoas chamam isso de minimalismo, mas na verdade é a incapacidade de absorver coisas complexas. Vocês já foram a igrejas antigas, medievais? Ou igrejas, pelo menos do período da Contra-Reforma? Já foram? Qual é a linguagem arquitetônica dessas igrejas? São igrejas preenchidas, são igrejas cheias de elementos. Qual a intenção que a igreja ali está dizendo? Ela está dizendo, católicos, nós temos o banquete completo de simbologia. Todos os símbolos estão aqui expressos diante de vocês. Primeiro golpe espiritual. Segundo, vocês vão ter uma demolição que é feita por dois grandes movimentos. Quais são eles? O Renascimento e o Iluminismo. Renascimento, estamos em que século? Renascimento. Ah, tá aí a pesca. Ó. Renascimento, né? Olhem como é importante a gente entender. Nesse período renascentista, qual é a estética do pensamento que é escolhida para esse momento? É toda a estética grega clássica. Quando a gente está no período medieval, como eram os arcos das igrejas? Eram arcos góticos ou arco apontado. Como é o arco gótico? Alto e apontando para onde? Para cima. Que é uma evolução de quê? Do arco romano. Como é o arco romano? É um círculo perfeito em cima de um retângulo. Que inclusive isso é linguagem de esoterismo. O círculo é a ideia da divindade e o retângulo é a ideia da humanidade. Isso é gematria sagrada. Então, o que é o arco? É a junção do círculo, do quadrado e do retângulo. E do triângulo. Tudo numa forma só. Vocês conseguem visualizar o que eu estou dizendo? Dá para identificar um triângulo no arco? 3 pontos. Dá para identificar um círculo no arco? É arredondado. E dá para identificar um quadrado na parte de baixo e um retângulo no todo. Quando você tem o Renascimento, qual é a estética que é assumida nesse período? É toda a estética pagã. Os palácios, a arquitetura, os estudos. É por isso que Santo Tomás de Aquino vai fazer a leitura de Aristóteles, porque você tem todo o retorno do pensamento pagão, grego. O Renascimento é trazer de volta todo aquele pensamento grego. Padre, e por que isso aconteceu? Porque eles queriam sair do pensamento católico, que era chamado de escolástica. E começaram a fazer isso. Depois você tem outro movimento que foi ainda mais direto contra a igreja, que foi o iluminismo. Qual é o grande discurso do iluminismo? Acabou o período das trevas, também chamado de período
medieval. Na cabeça deles era isso. Acabou o período medieval. Agora o homem vai ser iluminado pelas luzes da razão. Segura aí, viu? Segura aí. Agora o homem vai ser iluminado pelas luzes da razão. Não precisa mais do pensamento religioso. E aqui nós temos duas coisas. Primeira delas, nós temos uma visão, que é uma visão esotérica. Conhecem o mito de Prometeu? Já ouviram falar? Prometeu é uma mitologia grega que dizia que um homem, um semideus, né? Ele queria trazer a luz, o fogo, para as pessoas e que os deuses não deixavam. Então esse Prometeu trouxe o fogo para os seres humanos e como castigo o que é que os deuses fizeram com ele? O amarraram e faziam todos os dias com que aves comessem o seu fígado e todos os dias se regenerava. Era o castigo por ter dado conhecimento aos homens. Esse é o mito que está por trás do nome iluminismo. Segunda fundamentação, também nós temos uma ideia que é luciferiana. Padre, lá vem o senhor com coisa de satanismo. Não. O que significa o nome Lúcifer? Aquele que porta luz, aquele que traz luz. Então existe aqui uma ideia de que Lúcifer queria dar aos homens conhecimento e que Deus não deixava. Então agora chegou a hora de dar conhecimento aos homens. E por que, padre, que eles queriam romper com toda a forma, com toda a estrutura católica? Porque a estrutura católica, ela de fato ordenava o pensamento, ordenava as ciências. Então tinha que desvencilhar. E eles começaram a fazer isso por meio de duas coisas. Eles desligaram a filosofia da teologia, desligaram o pensamento católico da filosofia, e aí você tem todo aquele movimento de uma filosofia longe da tradição. E a segunda coisa que eles fizeram foi, eles apoiaram todo o tipo de conhecimento em duas coisas: no empirismo e no racionalismo. E aí você tem todos esses movimentos que vêm a partir daí. Deixa eu agora voltar aqui para o nosso slide. O iluminismo dos séculos. Aqui já está no 17, né? Dos séculos 16, 17 e seguintes, faz uma exaltação da razão e da ciência. Qual era a grande propaganda? O homem, com a luz da razão, seria completo. E aí você tem a chamada reviravolta copernicana. O que é isso? Agora nós não vamos mais olhar para Deus. Agora vamos voltar o nosso olhar para o antropocentrismo. Crítica à fé, à revelação. Qual é a crítica que é feita à fé? É dito que a igreja é baseada em dogmas. Padre, isso é verdade? Até certo ponto. Sim, eu preciso crer nos dogmas para ser católico. Mas a igreja não impede que a gente pense. Na verdade, os dogmas funcionam como cercas. E aqui tem uma coisa interessante. Havia uma crítica à fé, porque diziam que a igreja era dogmática e que a ciência, não pode ser dogmática. Mas hoje nós somos criticados por questionar a ciência estabelecida. Interessante como as coisas se inverteram. Hoje, a ciência é o grande dogma. Quando a gente começa a questionar alguma coisa, que nome nós recebemos? Alienado, você não estudou, você não pode falar isso. Então, a ciência ocupou o lugar do dogma. A ciência, aqui entre aspas, se tornou dogmática. Segunda coisa, crítica à revelação. Por que houve crítica à revelação? Porque diziam que as coisas que são reveladas não podem ser provadas pela linguagem da ciência contemporânea. Qual é a linguagem da ciência contemporânea? Segundo Karl Popper, a linguagem a ciência deve ser aquilo que você pode fazer experiências repetidas. Você vai fazendo experiências repetidas e vai fazendo por estatística, a verdade científica. Aqui é um dos aspectos, viu, meus irmãos? Um dos aspectos. A revelação você não pode fazer isso. Portanto, você tem que tirar a revelação. E terceiro,
também é criticada a autoridade eclesiástica. Que autoridade é essa, não é, padre? Quando a gente ouvia, por exemplo, um experimento, as pessoas, elas imediatamente reportavam esses experimentos à autoridade eclesiástica. E isso também foi retirado por essa crítica desse período. Continuando, nós temos alguns nomes que aparecem aqui, que são interessantes, não é? Um deles, Jean-Jacques Rousseau, que eu falo um bocado sobre ele. Jean-Jacques Rousseau, ele vai trazer duas ideias, muitas, mas vai trazer duas ideias que eu queria pensar aqui junto com vocês. A primeira delas, ele vai desenvolver a ideia do bom selvagem, não é? A ideia de que o ser humano, ele é perfeito, é bom e que é o contexto que vai corrompê-lo. Padre, essa ideia está certa ou está errada? Qual é a ideia católica que ele está contrapondo? A ideia católica é de que o homem tem em si um elemento corrompido. Nós temos corrupção dentro de nós. Eu preciso lutar para que essa corrupção que está em mim não estrague minha vida. É o contrário do que Rousseau está dizendo. E a outra coisa também, que a gente vai contrapor a ideia de Rousseau, é a ideia do subjetivismo, que ele vai tomar isso também dos alemães, né? A ideia de que o ser humano é a medida das coisas. E todos eles vão colocar a religião no campo da superstição. Vamos avançar? Resposta da igreja. Nós temos aqui a Fides et Ratio, é uma encíclica já recente, não é? Que vai reafirmar que razão e fé não são excludentes. E a outra, a antropologia da dignidade humana com base na fé cristã. Vamos avançar? Algumas questões que a gente encontra. Agora vamos tratar de algumas coisas aqui, né? Só tema polêmico, né? Primeira delas, nós temos a ideia da Inquisição. Não esqueçam, meus irmãos, que a Igreja Católica, ela estava unida ao poder temporal. Quando a gente fala em Inquisição, você não pode imaginar aquilo que somente a propaganda anticatólica ensina. Não esqueça que, se você quiser estudar Inquisição, Papa São João Paulo II fez isso. Ele disse, se vocês querem estudar Inquisição, venham para o Vaticano, estudem as atas da Inquisição. Então, aquelas ideias de que a igreja matou milhões, aquelas ideias de que a igreja era a grande vilã das coisas, não esqueçam que a pena capital era reservada ao poder temporal, ao Estado. Então, não coloquemos na conta da igreja. Segunda coisa, sobre a escravidão. Dizem, né, que a igreja foi omissa nessa questão da escravidão. Mais uma vez, nós temos os poderes temporais que definiam essas coisas. Terceiro, agora eu vou tocar mais nesse assunto, a crítica marxista à igreja, não é? É dito que a igreja estava alienando as pessoas para que elas continuassem a ser escravas. E o último, a grande polêmica, inclusive uma polêmica recente, sobre o Vaticano II, não é? Atualmente, eu queria me deter a esse ponto, existe uma polêmica que diz que o Vaticano II foi o grande concílio que começou a demolir a igreja. E aqui, meus irmãos, tem duas coisas importantes. Primeira coisa, alguns críticos da igreja dizem, não é, que o Vaticano II foi responsável por romper. A igreja não é mais a mesma. E aqui nós temos um argumento muito simples. Se o Vaticano II rompeu com a igreja, nenhuma santa missa depois daquele concílio foi válida. Segundo, todos os padres ordenados foram ordenados ilegitimamente. E terceiro, todas as pessoas que vieram depois do Vaticano II não puderam se santificar, porque o caminho de santificação é por meio da igreja. Então, com esses três argumentos, nós já compreendemos que o Vaticano II não foi um processo, não é, de ruptura com a igreja. Tem mais alguma coisa aí? Vamos agora tratar dos que eu trouxe aqui comigo.
Outro tema importante que nós vamos tratar, né? Existe um grande pensamento sobre o ecumenismo. E muitas pessoas entendem o ecumenismo do jeito errado. O que é o ecumenismo segundo o viés católico? Nós temos a nossa identidade, mas nós respeitamos a liberdade religiosa. Nós respeitamos que outras pessoas escolham outras religiões. Ecumenismo não significa sincretismo. O ecumenismo não significa aquilo que os nossos opositores falam, que é transformar a igreja em uma instituição global. Segundo, existe também uma crítica que é feita de transformar a igreja apenas em uma entidade de filantropia e tirar o aspecto religioso para transformar a igreja apenas em um instrumento de religiosidade. Religião e religiosidade. Qual a diferença, padre? Eu posso ter práticas de fé, mas eu não posso falar verdades de fé. Começamos por aí, né? A igreja pode falar de práticas de fé. Você pode rezar o seu texto, aqui eu estou fazendo a crítica, né? Você pode rezar o seu texto, você pode acreditar em Deus dentro da sua casa. Isso é religiosidade. E muitas pessoas têm esse pensamento, né? Todas as religiões levam a Deus, então cada um tem o seu caminho. Na verdade, religião religa. Religião é pontifical. Religiosidade está no campo dos sentimentos. Também existe uma tentativa de tirar da igreja todos os dogmas e sacramentos. E a igreja não ensinar mais nem sobre dogmas, nem sobre sacramentos. Por quê? Já explicamos no início. Porque existe uma tentativa de transformar o catolicismo em uma religião noeísta, em uma religião noachida. E isso também nós precisamos ter cuidado para que não aconteça. O que é essa propaganda anticatólica, não é, padre, que o senhor fala tanto? A propaganda anticatólica é aquilo que chega até as pessoas que não tiveram acesso à igreja e que a gente assume isso como uma verdade. Por exemplo, muitas pessoas pensam assim: padre, por que o Vaticano, por exemplo, é um Estado? Para que o Vaticano ser um Estado? É muito simples. Se o Papa estiver num país e ele falar uma verdade católica, e essa verdade for contra a uma lei civil daquele país, o que aquele país faria com o Papa? O prenderia. Por ele ser um chefe de Estado, o que acontece? Ele tem a liberdade de trânsito de não ser preso pelas palavras que ele diz. E assim se cumpre uma das coisas que é papel do Papa, que é falar sobre fé e sobre moral, segundo o Vaticano I. Outra coisa também que é muito tentado, que se tenta fazer muito no período atual, é transformar a igreja apenas em uma instituição de tradições, não é? Tudo isso é tradição católica. Esvaziar a igreja do seu sentido pontifical. Existe na igreja, não é? E a gente tem no Concílio de Trento uma grande reafirmação de tudo isso. É interessante, eu estava estudando a Contra-Reforma, né? Para poder falar um pouquinho para vocês hoje. Eu estou só pincelando, então peço perdão, né? Senão vou me aprofundar. Eu estava vendo o Concílio de Trento e quanto mais os reformadores do cisma do Ocidente diziam, né? Não pode ter Santa Missa. Até Lutero dizia, né, que se arrependia das vezes que tinha participado da missa, que a missa não era sacrifício. O que a igreja faz em Trento? A igreja reafirma todas as verdades dos sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo, Eucaristia, Crisma, penitência. Aí vamos. Matrimônio, ordem e unção dos enfermos. O que os sacramentos realizam? Sacramento que é matéria e forma.
O que os sacramentos, matéria, forma e ministro, né? O que os sacramentos realizam? Eles são ações de Deus diretas no mundo. A igreja, na Contra-Reforma, ela, ao contrário, ela reafirmou os sacramentos. Ela reafirmou o seu caráter pontifical, que é o que eu estava aqui dizendo para vocês. Também, nós encontramos dentro das Sagradas Escrituras, e aí eu vou terminar com esse aspecto, por que Jesus Cristo ele faz questão de fazer essa reforma e fazer na nova aliança tudo ligado a ele, não é? Porque Jesus Cristo sabia que a igreja seria atacada, que a igreja seria provada. Qual foi a primeira coisa que aconteceu assim que Jesus ressuscitou? Qual foi a reação dos inimigos de Jesus assim que ele ressuscitou? Eles chamaram os guardas que tinham testemunhado e disseram o quê? Cada um receba uma quantia e cada um diga que ele não ressuscitou. Então nós já temos ali a primeira tentativa de suplantar a igreja. E esses golpes que eu tentei aqui falar, não é? Ao longo dos séculos, eles são outras tentativas de silenciar, de esvaziar o sentido da igreja. Agora eu vou falar livremente, tá bom? Eu estava tentando seguir uma linha de raciocínio, agora eu vou falar livremente com vocês. Que tempo nós estamos vivendo da igreja? Alguns estudiosos, eles vão dizer que nós estamos vivendo o tempo do renascimento. Vou usar a palavra dos nossos inimigos. O tempo do renascimento da igreja. O renascimento católico. Como é que isso está acontecendo? É só olhar aqui ao nosso redor. Nós temos muitos jovens, nós temos muitas pessoas que são estudiosas e que estão tentando ouvir uma palavra diferente. Quais são as palavras que nós ouvimos, que eu ouvi a minha vida inteira? Desde o ensino primário, e eu estudei em colégio católico, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, nas graduações que eu fiz, em todo canto eu ouvia o mesmo discurso, não é? Todo esse discurso que a gente escuta é uma propaganda anticatólica. Uma dessas propagandas é de que a igreja é riquíssima, de que a igreja enfim, essas bobagens que a gente escuta. A outra coisa, não é, que eu também ouvia muito, era de que a igreja atrapalhava o progresso das pessoas. A igreja estava impedindo que as pessoas progredissem. E tudo isso é uma grande inverdade. E nós precisamos agora aproveitar o tempo que nós estamos vivendo. Qual o tempo que estamos vivendo, padre? Há pessoas que estão prestando atenção ao que nós católicos estamos dizendo. Há pessoas que estão prestando atenção, mas elas precisam ouvir um discurso sério, um discurso profundo. E é o que eu estou tentando fazer, não é? Nós temos grandes sacerdotes que estão fazendo, não é, esse processo de propaganda da fé. E nós precisamos viver isto também na nossa paróquia. Fazer, de fato, essa compreensão do momento em que estamos vivendo. Eu queria que a gente só fizesse um pequeno paralelo para não cairmos em uma tese que está acontecendo no mundo cristão protestante. No mundo cristão protestante, existe uma doutrina chamada de milenarismo, que tem também raízes na Igreja Católica, mas a Igreja não adota isso. O que é esse milenarismo? É a ideia de que naturalmente vai haver um grande confronto e que Jesus Cristo vai estabelecer um reino sobre a terra que vai preparar a sua volta. Essas teses são de um pensador chamado Joaquim de Fiore e também encontram um paralelo no mundo protestante. Por exemplo, muitas pessoas consideram que esta guerra que está sendo aí provocada, Irã e Israel, é uma guerra santa e que ali nós estamos lutando do lado de Israel, porque Israel é o mesmo da Bíblia,
que são os 12 patriarcas ali, e ali nós temos Israel. Essa é uma visão milenarista da história. Nesta guerra, nós não vamos tomar lado. Por que não, padre? Porque é uma guerra que está com as suas nuances muito obscuras ainda. Mas a gente precisa sim compreender que, independente dessas questões, nós estamos numa época de florescimento da igreja. Como é que a igreja está florescendo, padre? Nós temos pessoas que estão fazendo um caminho de conversão, pessoas que estão voltando para a igreja, e nós temos pessoas que estão desejando estudar as coisas da igreja. E acredito que seja esse o caminho. Logo que eu comecei a fazer os meus estudos, recentes em teologia, eu tenho feito alguns estudos pessoais, eu comecei a encontrar um caminho que Nosso Senhor dá à sua igreja, que são 4 vias de progresso espiritual. Primeira delas, oração. E essa primeira via do florescimento católico, que é pela oração, se dá por meio da liturgia e das orações dos fiéis de maneira pessoal. Segundo caminho de florescimento católico, o caminho das boas obras. O caminho da ajuda das obras de misericórdia. Terceiro caminho de florescimento espiritual, também por meio do estudo das coisas de Deus, que é o que se propõe a nossa escola da fé. E quarto, também através dos sofrimentos e sacrifícios. Então aqui, estudando os doutores da igreja, eu encontrei essas 4 vias. E dentro do nosso tema, quais são, padre, essas críticas que o senhor queria abordar junto conosco? Nós temos o tema da Inquisição, nós temos o tema de que a igreja foi criada por Constantino. Já ouviram essa ideia, essa tese? Padre, essa tese é verdadeira? Não. Essa tese, ela vem de uma heresia chamada ticonianismo. Que heresia é essa? O ticonianismo defende que a igreja, ela existiu da morte de Jesus até o século IV. No século IV, Constantino teria fundado a Igreja Católica e essa igreja foi até o período de Trento, até a Reforma. E da Reforma até agora seria esse florescer da igreja primitiva. O ticonianismo defende isso. Nós, católicos, o que é que defendemos? Que a igreja, ela não nasce com Constantino. E é muito simples de compreender isso. Vocês têm Bíblia aí com vocês? Tem Bíblia? Os primeiros escritos da Bíblia são de qual ano? Os primeiros escritos da Bíblia do Novo Testamento são de qual ano? Ano 35 depois de Cristo. Constantino é de que século? Século IV. Nós temos uma linha de tempo de quantos séculos aí? Então, do ano 35, nós já temos escritos do Novo Testamento. Padre, o que é que isso significa? Se eu já tenho escritos do Novo Testamento, é porque eu já tinha comunidades. Eu já tinha igrejas estabelecidas onde precisava circular as escrituras. Então, não foi Constantino que criou. Outra contra-argumentação. Nós temos na oração eucarística primeira uma lista dos papas. Pedro, Paulo, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço, Crisógono. Já ouviram essa oração eucarística? Essa linha que a gente tem de sucessão apostólica é desde Pedro e foi ali ininterrupta. Então nós temos a segunda contra-argumentação. A igreja sempre manteve a sucessão apostólica independente do período constantiniano. Outra crítica que nós ouvimos também muitas vezes, de que a igreja ela atrapalha o caminho do conhecimento, que a igreja impedia as pessoas de aprender as coisas, que a igreja é obscurantista. Quem foi a grande mecenas de todo o pensamento ocidental? Quem que patrocinava os grandes pensadores até hoje?
Quem patrocina, quem patrocinou os grandes pensadores, artistas? Quem foi que criou as instituições de ensino? Quem foi que criou os hospitais? Vamos fazer uma comparação simples. A América do Norte foi colonizada, foi povoada por católicos ou por protestantes? Inicialmente, protestantes. Aqui na América Latina, na América do Sul, por católicos. Assim que os nossos, segundo eles, colonizadores chegaram, o que eles faziam? Construção de conventos, construção de instituições de ensino e de hospitais. Quando foi ter o primeiro hospital na América do Norte? Século XIX. Então vejam a diferença da intenção de povoamento. A igreja sempre foi a grande mecenas, a igreja sempre foi a grande mãe, a grande patrocinadora do progresso das ciências. Então também não se sustenta essa tese. A outra coisa que a gente escuta muito, não é? É que a igreja católica, ela seria, não é, uma igreja criada pelos homens, que a igreja católica é corrompida, que a igreja católica é uma mistura de várias religiões. Por exemplo, padre, você sabia, não é, que toda essa estética de vocês católica, na verdade, é uma cópia dos pagãos, não é? Isso também não se sustenta, porque a igreja católica, ela trabalha com a linha dos sacramentos. Nós não fazemos cultos pagãos. Padre, mas existe muita coisa na igreja que é pagã. Vamos agora entender uma coisa muito simples. Quando você tem um embate entre duas culturas, o que acontece? Quando você tem um diálogo, quando você tem um embate, melhor dizendo, entre duas culturas, o que acontece? A cultura que é mais forte costuma assimilar a cultura mais fraca. A igreja que se espalhou pelo Ocidente inteiro e por grande parte do Oriente, o que ela fez com todos os povos que foram catequizados por ela? Ela foi assimilando as suas culturas. Mas isso não significa uma corrupção da igreja. Tanto que a gente consegue, um exemplo muito simples, na Santa Missa, que a missa hoje é em vernáculo, a parte que a gente faz a consagração, mudou ou é a mesma? Tomai e comer, isto é meu corpo, tomai e beber, isto é meu sangue. Mudou ou é a mesma? É a mesma. Então aqui nós temos os aspectos essenciais da fé. Eu acho que eu vou abrir agora para as perguntas, né? Não sei se vai ter. Tem mais algum slide? Se não tiver, a gente já vai encerrando por agora. Queria concluir, não é, sobre os aspectos bíblicos que eu tinha preparado com vocês. Nosso Senhor deixa 3 pontos muito claros sobre a fundação da sua igreja, da Igreja Católica. Eu sei que esse nome, né, Igreja Católica Apostólica Romana, causa no ouvido de algumas pessoas algum tipo de estranheza. Mas igreja, o que é que significa? Povo que Deus chamou. Católica, para o mundo todo. Apostólica, porque está fundada no testemunho e no sangue dos apóstolos. E romana, porque o seu vigário, que é o sucessor, né, de Pedro até hoje, o Papa Leão, está em qual região? E Pedro, quando morreu, estava onde? E o seu túmulo foi colocado onde? E o que tem a ver túmulo com a igreja? As igrejas da época ali, do primeiro século, elas se reuniam ao redor de quê? Dos túmulos dos seus pregadores, do túmulo dos santos. A gente hoje, inclusive, está vivendo isso, né? Outra crítica que tem. A igreja tem muitas relíquias, né? Essas relíquias nem são verdadeiras. O próprio Papa Paulo VI tinha uma preocupação de dar autenticidade às relíquias. E por que a Igreja Católica ela tem essa devoção às relíquias? São 2 fundamentações. A primeira é histórica, já acabei de dizer. Onde se reuniam os primeiros cristãos, os primeiros católicos? Ao redor do túmulo dos mártires. Inclusive, São Policarpo de Esmirna diz o seguinte: quando um mártir
era martirizado, as pessoas recolhiam as suas relíquias como se fossem joias. Por qual razão, padre? Ali nós estamos diante da humanidade vencedora. Nós estamos diante das relíquias de um homem que venceu o mal. Segunda explicação, quando nós veneramos as relíquias de um santo, o que nós estamos atestando naquele instante? Nós estamos atestando que um homem de Deus não é esquecido por Deus. Um homem de Deus é lembrado por Deus. E não esqueçam que a palavra é veneração, não adoração. Adoração somente a quem? Somente a Deus. Qual o nome que nós damos aí? Nós temos duas palavras gregas. Quais são? Latria e dulia. O que é latria? A adoração. A adoração somente a quem? A Deus. E dulia, que é veneração, respeito, honra, nós atribuímos a quem? A Nossa Senhora. Inclusive, Nossa Senhora do Pilar é uma das aparições de Nossa Senhora, segundo a tradição, quando ela ainda estava viva, antes de morrer, né? Uma bilocação. E também atribuímos a veneração a quem? Aos santos. E essa veneração também se dá por meio das relíquias. Outro aspecto interessante. Por que os altares eram tão sagrados? Por que as pessoas tinham tanta veneração aos altares das igrejas, inclusive? Porque todos os altares possuíam a relíquia de um mártir. Você tinha um mártir inteiro ali sepultado no altar, ou a relíquia dele. No altar da nossa paróquia, da nossa igreja matriz, nós temos a relíquia de um mártir, de uma mártir, que é Santa Maria Gorete. O que nós estamos atestando com isso? Que nós veneramos a igreja que foi banhada pelo sangue dos mártires, morreram pela fé. E segundo, nós estamos atestando que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não morre como os outros. Algumas outras críticas não me vêm aqui à cabeça, mas guardem sempre, lembrem sempre desses dois grandes movimentos. Nós temos o Renascimento e o Iluminismo. Tudo que vem depois é um reviver, é um retomar desses dois movimentos. Até hoje é assim. As grandes críticas, os grandes golpes foram dados nesse período. Renascimento e Iluminismo. Nenhuma pergunta? Temos? Pronto. Nós temos algumas igrejas, não são igrejas irmãs. Elas são igrejas que nasceram no mesmo período da origem da igreja, e aí elas têm ritos diferentes. Mas elas mantêm a catolicidade. O rito é diferente, não é? Elas possuem também sucessão apostólica. Elas possuem, inclusive, a honra de serem chamadas de igrejas patriarcais, não é? Eles têm, sim, comunhão com o Santo Padre, o Papa, mas eles possuem uma linha de sucessão que remonta ainda ao período da Igreja de Jerusalém. Todas elas nascem nesse mesmo período da Igreja de Jerusalém. Então, você tem, por exemplo, aqui em Fortaleza, uma dessas igrejas, que é a de rito maronita melquita, que você, em caso de necessidade, pode receber os sacramentos, mas essas igrejas são destinadas para os seus fiéis, para as suas ovelhas. No nosso caso aqui, é para a colônia libanesa que estava em Fortaleza. Tá bom? Em caso de necessidade. Já de igreja ortodoxa, nós não podemos. Ortodoxa russa, ortodoxa grega, nós não podemos participar dos seus sacramentos. Da anglicana, também não podemos. Deu para explicar? E só para complementar, o que são as igrejas irmãs? As igrejas irmãs são um grupo de igrejas cujo batismo a Igreja Católica aceita. Por qual razão? Porque o batismo, ele é ministrado pelo próprio Deus, é Jesus que batiza. O ministro do batismo só precisa fazer duas coisas. Quais são elas? A fórmula, qual é a fórmula?
Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se batizar só em nome de Jesus Cristo é válido? E de onde vem esse rito? Da própria Bíblia. Novo Testamento, Evangelho. E tem que usar a matéria. Qual é a matéria para batizar? Água. Pode batizar com leite? Pode batizar com perfume? Tem que ser necessariamente água. Se uma dessas igrejas batizar uma pessoa e essa pessoa se tornar católica, nós não damos o batismo, porque ela já foi batizada. Nós só fazemos o rito complementar e a pessoa passa a professar a fé católica. Não. Algumas. Essas que você citou primeiro, que são as igrejas que vêm ainda dos patriarcados antigos, essas possuem sacramentos. Mas o rito é totalmente diferente. O rito de todos os sacramentos é diferente. Já essas que eu estou citando são igrejas, até algumas protestantes, mas o batismo é válido para o católico. Eu só não posso batizar lá, mas se a pessoa está lá e vem se tornar católica, nós fazemos o rito complementar. Então, juntei duas coisas, tá bom? Espero ter explicado. Essas que você citou primeiro são 9 igrejas. São 9. São 9 antigos patriarcados. E já essas que eu estou citando são outras que estão até na CNBB, a lista de igrejas que o batismo é aceito. Porque crítica ao Vaticano, que é muito rico, que tem muito ouro, não é? E que não distribui isso para os pobres, né? Sobre a sua pergunta, Helenice, primeira coisa, para fazer o bem é necessário você ter condição de fazer o bem. Uma das coisas que a gente tem, inclusive, é um pensamento que vem das doutrinas marxistas, que é a ideia de que você possuir alguma coisa é algo nocivo. Então, possuir alguma coisa, para muita gente, é algo ruim. E isso é uma doutrina marxista. Sobre a igreja ter posses. Muitas dessas posses, elas vieram de espólios, de coisas que a igreja foi acumulando. E muito desse patrimônio é artístico. São prédios, são obras de arte, são esculturas, são documentos. Então, em termos financeiros, o Banco Vaticano é recente. Inclusive, o criador do Banco Vaticano, depois pesquisa, só para eu não falar bobagem, ele é século passado. Já esse tesouro da igreja, nós já temos uma briga sobre isso na época do martírio de São Lourenço. São Lourenço, que era um diácono da igreja, ele era o que cuidava do tesouro da igreja. E uma das autoridades romanas dizendo, me entregue o tesouro da igreja. E ele então juntou um monte de gente pobre, mendigo que ele cuidava e disse, esse é o tesouro da igreja. Aí ele foi martirizado na grelha, né? Foi assado vivo. Para responder de maneira objetiva, a igreja precisa desse patrimônio para poder se manter. Vocês lembram o que aconteceu na época de Bento XVI, que o banco, os caixas eletrônicos do Vaticano ficaram semanas bloqueados? O que aconteceu? Colapsou. Então a igreja precisa desse patrimônio para se manter. Essa, inclusive, é uma crítica que é feita à nossa paróquia. Algumas pessoas dizem que a paróquia é rica, que a paróquia é isso, que a paróquia é aquilo. Na verdade, meus irmãos, é muito simples. A igreja, na hora que ela é bem administrada, as riquezas ou o patrimônio, ele tende a aparecer, ele tende a ser visível. Então, a igreja precisa desse patrimônio. Ela precisa ter a posse, não digo de ostentação, mas ela precisa dessa segurança para manter as suas obras de caridade. Então, não pensem dessa maneira, né, que a igreja está acumulando riquezas. Pelo contrário, a gente já tem episódios de muitas paróquias e de muitas instituições católicas que fecham por falta de donativos. Já estamos nesse período, né? Então, é mais uma propaganda anticatólica, né? Que a igreja é rica, que a igreja é milionária,
que a igreja tem, não é, isso e aquilo. Então, tenhamos sempre esse cuidado. Sobre a pergunta da crise, é muito interessante, que bom que você falou. Padre, se a igreja deve ser católica, nós não devíamos ter pelo menos uma sintonia? Por que é tão diferente em uma paróquia para outra? O que acontece? Aqui nós temos uma ferida que nós precisamos curar de dentro para fora. Qual é essa ferida, Padre? Nós temos correntes de pensamento. E essas correntes de pensamento, elas vão levar a um tipo de prática de fé. Por exemplo, o que fundamenta a falta de zelo na liturgia? São duas coisas. Primeiro, a ideia de que tudo aquilo foi inventado. Para muitas pessoas, a liturgia católica foi inventada. Alguém chegou e disse, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Por que as pessoas pensam isso? Porque elas não têm acesso à linguagem simbólica da igreja. Segundo, qual é o pensamento que existe? É um pensamento que vem de doutrinas secretas, de doutrinas. Qual é, Padre, esse pensamento? É a ideia de que todas as religiões devem deixar de existir, porque religião divide. Esse pensamento é século XVIII, 1700. As religiões dividem. As religiões devem deixar de existir e todas devem se tornar apenas uma coisa só. É a ideia de uma grande religião universal. Se as religiões dividem, eu não posso realizar os cultos com os elementos que geram divisão. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui com uma pessoa evangélica. Evangélico costuma ter devoção a Nossa Senhora? Então eu não vou rezar Ave Maria. Na cultura evangélica tem Santa Missa? Então eu não vou celebrar Santa Missa, porque isso estaria afastando as pessoas. Então são essas as duas correntes de pensamento. Uma é um ecumenismo distorcido e a outra é uma crítica à própria igreja. E agora lhe respondendo pessoalmente, não é? A nossa igreja, ela passou por um movimento, especialmente ali na década de 60, que foi um movimento chamado Teologia da Libertação. Padre, esse movimento, ele deve ser demonizado? São irmãos que se consideram católicos. Mas o que eles têm como pano de fundo? O marxismo. Qual é a ideia da TL? É a ideia de uma religião imanente. Qual é o pensamento da TL? Jesus Cristo, ele é o grande libertador da humanidade, que veio tirar as pessoas da alienação. E qual é a alienação? A alienação do capitalismo. Segunda coisa, a ideia de que o céu não é o céu. Qual é o céu? Pão em todas as mesas. A divisão dos recursos. Essa é a ideia imanente do céu. Terceira coisa, a ideia de uma grande fraternidade humana, de que todos os seres humanos precisam se ajudar e cooperar. Esse é o grande destino da humanidade, que a humanidade vai amadurecer para que todos se ajudem. Então esses são os três pilares práticos, porque tem outros pilares que são teóricos, da teologia da libertação. E essa teologia, agora vamos arranhar um pouquinho mais, né? Vamos descer um pouquinho mais, vamos agora seccionar. Esse pensamento surge onde? Nós temos duas razões para esse pensamento surgir. Alemanha e França, com um movimento chamado Nova Teologia. Que movimento é esse? Nós vamos explicar toda a fé na ótica do materialismo. Deus abriu o mar vermelho, segundo a Nova Teologia, não. O que aconteceu? Alguma barreira abriu em algum canto e aí o mar inundou. Aquela região inundou. Então não foi milagre. Jesus expulsou demônio? Não. A palavra demônio para a Nova Teologia é uma palavra que significa doença. Então eram doenças que as pessoas não conseguiam explicar e Jesus tratava as doenças. Então, tudo isso é o primeiro pano de fundo para o pensamento da TL. Segunda coisa,
Nunca esqueçam que existe uma coisa chamada psicologia social. O que é a psicologia social? Há comportamentos, há certos tipos de ensinos, de movimentos que nós podemos provocar. Tudo isso a psicologia social estuda. E a TL, ela vai exatamente nessa esteira. E aqui eu quero falar, né, eu estou na igreja há muito tempo, e eu estive também dentro da teologia da libertação. E eu ouvi de dentro, eu ouvi participando, exatamente isso. Não é importante celebrar a missa, não. É importante a gente ir para o protesto. Eu ouvi isso. Não é importante celebrar a Santa Missa, é importante a gente pegar, levar a nossa bandeira de luta e ir para o protesto. Porque é isso que vai transformar a sociedade. Nós somos fermento da sociedade. O que a gente lembra imediatamente disso? A gente lembra de Antônio Gramsci. Que as pessoas precisam ser agentes da revolução. Eu ouvi pessoas dizer, não traga padre, porque na igreja todos somos iguais. Não precisa de padre. E é totalmente o contrário, uma distorção da doutrina. O padre está aqui para quê? Para servir ou para ser servido? Para servir. Quem é o primeiro a morrer na igreja? O padre. E qual é a função do padre na igreja? As mãos consagradas para abençoar e para consagrar a Eucaristia. Então, quando a gente começa a entender, é exatamente o que eu tinha na minha cabeça quando eu comecei a estudar filosofia. Muito do que a gente vive de engano é desfeito quando a gente lê a verdade das coisas. Na hora que eu fui ler o Missal de Pio V, e lá estava escrito, não é? Rito de ordenação. O que suas mãos santificarem será santificado. O que suas mãos consagrarem será consagrado. Ali eu entendi por que a gente recebe o óleo da crisma na mão. Então a gente vai resgatar. Agora eu vou responder como é que a gente resolve. A gente tem que resgatar o sentido profundo das coisas. Quando eu comecei a estudar semiótica, eu estudava isso num ambiente pagão. Porque, infelizmente, a gente não tem círculos de estudo católico das coisas ainda, né? Vocês vão começar, que eu já estou passando. Então, eu tinha que estudar com pessoas que eram pagãs, pessoas que não eram, né, de fé nenhuma. E eu ouvia muitos dizerem assim, você sabia, por exemplo, que a palavra casula vem do mundo romano, que era a roupa que as autoridades romanas usavam? Aí eu dizia assim, ok, compreendo. Entendo sim, só que você esquece também que os sacerdotes eram revestidos na hora que iam fazer suas funções. E a estola? A estola representa poder sobre a terra, poder sobre o céu. Poder de abençoar, poder de desligar. Então, é o duplo poder sacerdotal. Sabem o que é a estola, né? Que a gente usa aqui. A casula é a identidade sacerdotal. Por quê? Porque eu não posso estar diante de Deus com a minha própria roupa. Eu não posso celebrar a missa de terno. Por que não, padre? Porque naquela hora eu estou revestido do sacerdócio de Cristo. Sabem qual é a roupa do padre para celebrar a missa? É aquela túnica, a alva, que eu uso. Ali eu estou me revestindo da minha humanidade e depois vem o sacerdócio. É o meu sacerdócio, é a minha humanidade que sustenta o sacerdócio sobre mim. Então a gente vai entendendo. Por isso o zelo, por isso que eu fiquei tão chateado um dia que eu tive que celebrar de chinela, porque teve um problema, porque realmente eu tenho total clareza que na hora que eu subo os 3 degraus do altar, ali é o sacerdócio de Cristo, ali é o sacrifício de Cristo, ali o céu se abre e sobre o pão e o vinho acontece o mesmo milagre que aconteceu na barriga de Nossa Senhora. O que aconteceu? Aquele óvulo dela, que já era santo, porque ela é uma mulher santa, foi, naquela hora, fecundado pelo Espírito Santo de um modo transcendente, de um modo extraordinário, e ali o céu e a terra se uniram. Padre, isso não é só uma visão sua? Aqui vem a parte mais importante. Quando a gente provoca a realidade, o nome disso é alienação.
Se eu começar a olhar para esse sapato e dizer, esse sapato é marrom, esse sapato é marrom, qual o nome disso? Isso é alienação. Porque qual é a cor do sapato? Preto. E eu estou diante da realidade. Então, o que eu faço quando eu capto a realidade? Logo vejo que esse sapato é preto. Quando eu fico impondo à realidade a minha opinião, isso é alienação. Na hora que nós estamos celebrando os sacramentos, por mais que as pessoas ou que até o padre não tenha fé, é uma realidade. Jesus é que garante isso e acontece. Então, por isso, vocês que estiverem diante de uma situação assim, de um sacerdote ou de uma igreja, de uma comunidade que não tem zelo, muitas vezes é o padre que não tem zelo, mas outras vezes também é a comunidade que não tem zelo. Quando estivermos diante de uma postura de falta de zelo pelo sagrado, nós temos que assumir uma postura de reparação. A gente naquela hora se mantém em silêncio e oração, por quê? Porque apesar de toda essa irreverência, o sacramento está acontecendo. Eu aprendi isso com o livro do Apocalipse. Conhecem aquela palavra que até eu repito? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém entrar, eu entro. Essa palavra é uma palavra de crítica ou é uma palavra de acolhimento? Vamos pensar juntos. Sabe o que Jesus está dizendo nessa hora? Igreja do Apocalipse, vocês me deixaram do lado de fora. Vocês fecharam a porta e me deixaram fora da igreja de vocês. Eu quero entrar. É o que eu queria pedir hoje junto com vocês. Não deixemos Jesus do lado de fora da igreja dele. Vamos abrir a porta para que ele entre, porque quando ele entra, todas as coisas começam a se organizar. A sua pergunta é muito boa. Ela perguntou o seguinte: se eu vou numa celebração dessas, onde eu sei que vai ter irreverência litúrgica, onde eu sei que vai ter alguma coisa que toque a liceidade do sacramento, eu devo participar? Em caso de emergência, sim. Se você está perto, participe sim, porque o sacramento é válido. Liceidade é que ele não aconteceu da maneira que deveria acontecer. Aconteceram abusos ou aconteceram ausências. Quando nós falamos de validade, aí você não deve participar. Exemplo, padre, na paróquia que eu fui, tinha uma mulher que estava ali celebrando a Santa Missa e o padre estava de lado assistindo. Isso é inválido. Padre, na missa que eu fui, nós tínhamos ali, no lugar do pão e do vinho, tinha tapioca e cachaça, porque era para enculturar na cultura indígena. Aí é inválido. Por que é inválido? Porque você tocou o ministro e a forma. Você está pecando na palavra, no ministro e na forma. Aí já é validade. Por exemplo, o padre é um padre pecador, né? Eu também sou. Na hora que ele der a absolvição, é válida? É. Ou, coisa que muita gente pergunta, padre, o padre que fez meu casamento deixou o sacerdócio, meu casamento é válido? As missas que ele celebrou foram válidas? Então, a gente está tocando a liceidade e não a validade. Mas o certo é que os sacramentos aconteçam com forma, matéria e ministro, todos válidos e lícitos. Por isso que é tanta coisa para a gente aprender, não é? Tanta coisa para a gente ouvir. Amém? Vamos rezar um pouquinho. Eu peço a vocês perdão se eu fui prolixo em alguma coisa ou se eu não fui direto. Realmente é um tema muito espinhoso, é um tema muito complicado. Creio que a gente abriu pelo menos uma porta hoje para começar. E nós vamos agora colocar nas mãos de Nossa Senhora, ela que foi a responsável por manter a igreja durante o período da morte de Jesus até a sua ressurreição. Por isso que Jesus olha para ela e diz: mulher, recebe o teu filho. Ela foi a responsável por guardar a igreja até que Jesus ressuscitasse.
Vamos agora confiar a Nossa Senhora o momento que estamos vivendo na igreja. Vamos confiar à Santíssima Virgem Maria tudo que foi dito, tudo que eu não consegui esclarecer, tudo aquilo que ficou aquém das expectativas, eu me coloco humildemente diante de Nossa Senhora, para que ela, como mestra e mãe, complete, ajude, facilite aquilo que eu não consegui falar e aquilo que eu falei, que seja, Senhora, também colocado aos pés do vosso Santíssimo Filho. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora da Glória, de São José, o seu esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.